Olá, como vai você? Estamos aqui, mais um dia juntos e eu espero que essa palavra possa abençoar seu coração, como ela abençoou a minha vida também, abençoou meu coração. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que queimou, que me fez crescer nesse dia de hoje, que me fez ter uma perspectiva diferente acerca desse assunto. Você já se frustrou com alguém? Você já se sentiu frustrado com algum parente, algum irmão, amigo, namorado, noivo, esposo? Eu tenho certeza que provavelmente alguém, algum dia, já te frustrou. E o que é esse sentimento de frustração? Baseado na palavra, na traição de Jesus, né? O dia em que Jesus foi traído por Judas, um amigo seu, um amigo íntimo, um amigo muito querido e amado. E pensando sobre essa traição, pensando sobre esse sentimento que não foi gerado no coração de Jesus, se a gente observar nas escrituras, Jesus não se frustrou com Judas. E foi um questionamento que eu fiz para Deus, né? Eu disse, Senhor, por que o Senhor não se frustrou com Judas? E eu fiquei pensando, por que a gente se frustra então, já que o Senhor não se frustrou com alguém que o Senhor sabia que iria traí-lo? Né? Às vezes nós somos tomados de surpresa, mas Jesus ele não foi pego de surpresa. Jesus ele sabia que Judas ia traí-lo, e Jesus simplesmente ainda falou antes, né? Ele trouxe uma revelação no momento ali da Santa Ceia, a última ceia que Jesus tomou com os discípulos. Ele diz e revela que aqui entre nós um há de me trair. E aí Pedro diz, né, que eu não, Senhor, nunca vou te trair, não sei o quê. Mas enfim, e eu fiquei pensando hoje, por que o nosso coração se frustra com as pessoas, né? Então, é o que Deus trouxe de resposta para mim. Na verdade, a gente se frustra quando a gente cria expectativas demais no outro, né? Expectativas de que o outro não vai falhar nunca. Expectativas de que o outro não vai errar, não vai magoar os meus sentimentos. Expectativas de que o outro vai ser amigo fiel. E isso é errado, né? Eu pude perceber hoje o quanto é errado a gente gerar expectativas nas pessoas e não em Deus. A nossa expectativa ela não tem que estar pautada no homem, na perfeição do homem ou na condição de que o homem nunca vai nos magoar. A nossa expectativa, essa expectativa de não sermos feridos ou magoados, a gente tem que depositar no Senhor, porque somente Ele é perfeito. Todos nós somos falhos, todos nós erramos. Então, nós também frustramos outras pessoas. Por mais que a gente pense que não, por mais que a gente ache que politicamente correto, que a gente haja de forma politicamente correta, da forma mais possível para que a gente não machuque alguém, a gente sempre vai ferir, a gente sempre vai causar uma falsa expectativa no outro, a gente vai decepcionar alguém. Eu acho que é necessário a gente ter essa consciência de que as pessoas são imperfeitas, assim como nós somos imperfeitos. Eu acredito que por isso que Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, porque ele é tão imperfeito e miserável quanto eu. Mas se eu não me vejo como miserável, se eu me acho perfeitinho demais, bonzinho demais, santinho demais, né? Fica difícil de você realmente perdoar. Então, se eu não perdoo, eu também não posso ser perdoado. Mas deixando o texto bíblico aqui, eu queria que a gente meditasse em Mateus 26, que é exatamente o momento, esse diálogo que Jesus vai ter com Judas, né? Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, mestre, né? E beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Veja que quem traiu Jesus não foi alguém estranho, não foi alguém de fora, mas foi um amigo, né? Alguém porque Jesus tinha um sentimento, alguém porque Jesus tinha um carinho, alguém porque Jesus tinha uma intimidade, alguém porque Jesus caminhava todos os dias.
E às vezes a gente se frustra, a gente nega perdão muitas vezes para pessoas que caminharam com a gente por um tempo, ou que caminham com a gente, e que por algum momento essa pessoa falhou, essa pessoa realmente feriu o nosso coração, que nos fez nos sentirmos maus, que fez a gente se sentir não amados, que fez a gente se sentir rejeitado, que fez a gente se sentir maltratado por alguém, né? O interessante é que eu me comparei com Jesus quando eu estava meditando nessa palavra, e eu disse: Jesus, eu não me senti da mesma forma que o Senhor. Das vezes que isso aconteceu comigo, eu não me sinto assim. Então, se eu não me sinto assim, é porque existe alguma coisa de errado. Por que que eu me frustro, né? Por que que eu tenho me frustrado? Então, eu fiz essa pergunta ao Senhor e eu queria entender melhor. Pessoas também têm o mesmo potencial que nós de nos frustrarmos, e a gente tem que estar pronto sempre a perdoar. Esse é o nosso principal desafio. E eu vejo isso claramente em Jesus, né? Jesus já sabia que Judas havia de traí-lo. Inclusive, Jesus revela antes de Judas traí-lo que alguém entre nós, no momento ali da Santa Ceia, haverá de me trair. Pedro se levanta e já diz logo: não, Senhor, eu não. E logo depois Pedro nega Jesus 3 vezes, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Muitas vezes a gente julga Judas, né? E eu tenho certeza que nós somos Judas muitas vezes nos dias de hoje, mas não percebemos. Porque talvez a gente se ache bonzinho demais para ser igual a Judas, né? Então, Judas, ele não traiu Jesus com um porrete, com espadas, como diz aqui, né? Que se lançaram mão, mas diz assim que por parte dos príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos, com a multidão, com espadas e porretes. Uma capacidade de vir de uma forma assim tão carinhosa, entre aspas, né? Aparentando carinho, aparentando amor, se aproveitando da intimidade para atrair, né? Mas eu não quero focar no erro de Judas, mas eu quero focar no coração desprendido de Jesus para perdoar. Perdoar alguém que ele já sabia que haveria de traí-lo. Então eu percebi que o relacionamento nosso com Deus funciona dessa forma, né? É Jesus, ele não criando expectativas em nós. Jesus não cria expectativa em mim e em você. Ele sabe que a gente vai trair ele. Ele sabe. E muito lindo isso quando Jesus me falou que, na verdade, eu não crio expectativas, eu tenho esperança. Eu acredito em você. Eu não crio expectativa em você. É muito diferente uma coisa da outra. Quando você acredita em alguém, você está dizendo assim: olha, eu sei que você vai errar, eu sei que você vai cair. Você vai cair tentando acertar. Você vai errar tentando caminhar. E você vai errar tentando fazer da forma mais certa possível. Mas eu sei que você, pelas suas fraquezas, por suas debilidades, uma hora você não vai conseguir. Mas eu não vou me frustrar, porque eu sei que você é passível de erro. Eu sei que você vai, mesmo tentando, você não vai conseguir porque você é fraquinho mesmo. Então, Jesus, ele tem esse olhar de graça, de misericórdia com Judas e comigo e com você, porque ele sabe, né? Ele lembra-se de que somos pó. Ele lembra-se, não se esquece. A sua graça, a sua misericórdia faz com que ele tenha essa consciência constantemente, e é isso que falta em nós muitas vezes com o nosso irmão, com o nosso próximo. Esse mesmo olhar de graça, de amor, de compaixão, de perdão, de não criar a expectativa de que, por mais que ele seja meu amigo, por mais que ele seja o meu amor, seja um marido, seja um namorado, seja um irmão, um parente da família, um pai, uma mãe, é errado quando nós criamos expectativas nessas pessoas, porque o nosso coração vai se frustrar. Então, para que a gente proteja o nosso coração, a gente precisa ter sempre em mente: uma hora vai dar merda, uma hora vai desandar. E quando isso acontecer, eu estou aqui para perdoar. Quando isso acontecer, eu estou aqui para dizer: tudo bem, eu também sou passível de erro. É muito difícil na prática, é muito difícil. Mas quando a gente vê, né, a manifestação da graça em Jesus, na vida de Judas, por exemplo, com o texto que a gente acabou de ler, ele se aproxima de Judas e diz assim: amigo, a que vieste? Eu consigo imaginar esse olhar de amor
né, de Jesus assim para Judas e falando: amigo, a que vieste? E esse olhar assim que não julga, esse olhar que não acusa, esse olhar que não tem ódio, esse olhar que não tinha rancor, mas que chama de amigo, né? E declara e dizendo assim: olha, você está fazendo isso comigo, mas você continua sendo meu amigo. Eu continuo te amando da mesma maneira. Eu continuo acreditando em você. Judas, ele não conseguiu entender a graça. Ele tem um surto depois e a palavra vai dizer que Judas se suicidou. Mas se Judas talvez hoje tivesse conhecido a graça, talvez ele não tivesse se suicidado. Talvez ele tivesse simplesmente se arrependido e dito assim: esse mestre a quem eu servia, esse rabi a quem eu caminhava todos os dias, ele estava ali me oferecendo perdão quando ele me chamou de amigo. Ele estava ali estendendo a graça para mim, mas eu não consegui compreender. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Como Judas, a gente se mata, a gente se acusa, a gente se enforca, porque a gente não quer aceitar a graça. A gente se acha indigno e nós somos indignos. Não estou dizendo que nós somos merecedores. Judas não era merecedor, entenda. Nós não somos merecedores da graça. Mas é a graça que nos mantém vivos. É a graça que nos mantém amigos do Mestre. É a graça que nos mantém de pé. Então, que você nesse dia de hoje, a minha esperança é que você pare de se frustrar consigo mesmo. Pare de se achar um bosta. Pare de se achar essa merda, sabe? Entenda que você é falho, que você é tudo isso mesmo. Mas entenda que você é tudo isso, mas alguém te ama, alguém deu a vida por você, alguém se entregou por você naquela cruz, alguém acredita na sua mudança, alguém acredita que as coisas podem mudar, alguém acredita que você não precisa ficar nesse mesmo ponto aí parado, esperando que deixe a vida me levar. Vida leva eu. Não, você não precisa, você não tem como você dar um passo à frente e caminhar em direção à mudança. Então, quando Jesus ele não cria expectativa, mas cria esperança, ele nos dá ferramentas para que a gente venha mudar o nosso caráter. Só precisa disso, né? De mudar o caráter, de mudar a perspectiva de vida, de mudar a cosmovisão que nós temos acerca de Deus, da sua palavra e do seu amor. Verdadeiramente eu espero que essa palavra tenha te abençoado, tenha te encorajado a se amar e da mesma intensidade você amar alguém e você perdoar alguém que você se frustrou, alguém que te feriu. É muito difícil às vezes a gente perdoar pessoas íntimas como Jesus perdoou a Judas, mas eu creio que esse exemplo foi algo muito, muito forte, né? Alguém que a gente ama, quando ela nos fere, dói muito, dói. Eu não estou dizendo que não existe dor. Mas quando você começa a imaginar que você é tão falho quanto essa pessoa e que ela merece mais uma chance, 70 vezes 7, que é o ensinamento de Jesus, né? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Pedro pergunta. Jesus disse: não te digo 7, Pedro, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Então, é um bom número para cada pessoa que a gente pensar que já nos traiu e nos feriu. Que o Senhor nos dê a graça nesta manhã, nesse dia, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas que o Senhor nos dê a graça do perdão, que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, do auto perdão, que o Senhor nos dê a graça de não mais criarmos expectativas de que o outro não vai errar, mas que a gente passe a ver o outro como alguém com uma grande possibilidade, olha, eu não digo pequena não, uma imensa possibilidade de erro, mas alguém que eu amo e que eu decido estar pronto a perdoar quando essa pessoa se frustrar. O perdão não significa dizer que você não vá chamar a atenção dessa pessoa. A palavra nos ensina que se alguém pecou contra ti, você deve ir até essa pessoa, dizer o que essa pessoa errou, mostrar o seu erro, né? Levar, se possível, para a congregação. O apóstolo Paulo fala isso. Mas não é que você não vai resolver, tentar resolver as coisas. Mas simplesmente você não deve guardar essa pessoa dentro do seu interior, com ressentimentos, com mágoas, porque isso faz mal para a alma, isso faz mal para o coração, e isso impede você ser perdoado, isso impede a tua salvação, impede a tua libertação, impede que as bênçãos do Senhor venham fluir sobre a sua vida, a sua e a minha também.
Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Amém. Fica na paz. Um cheiro.